Agora, Moacir, me corrija se eu estiver errada, desculpa aqui, Vai fundo. Existem plantas, existem tipos de vegetação que emitem algum tipo de gás que também podem contribuir para o aquecimento global? Olha, isso é um tema que recentemente está sendo estudado, recente mesmo, foi descoberto que alguns vegetais, ou a maioria dos vegetais, de um modo geral, eles teriam a capacidade de emitir o metano, que é um gás que contribui para o efeito estufa. Mas é bom que fique claro o seguinte, as plantas têm essa capacidade, se descobriu há pouquíssimo tempo, isso ainda não está no público, vamos dizer assim, ainda não é conhecimento público. Mas os efeitos benéficos das plantas em absorver CO2, em gerar esse oxigênio que nos mantém aqui conversando feliz da vida, né? E outros serviços ambientais, né, superam em muito esse possível efeito poluidor, vamos dizer assim, que as plantas teriam também a capacidade. O índice é muito pequenininho, não é uma coisa que... Em termos relativos, sim. Né? Não seria um tema de você coçar a cabeça, de preocupação. Né? Então, vamos continuar vendo as plantas como a fonte de limpar a atmosfera desses gases de efeito estufa. Né? E é assim que a gente tem que continuar a ver e imaginar toda vez que você vê um pedaço de madeira, um tronco de uma árvore, ali dentro está o CO2, que se não tivesse ali, estava causando o efeito estufa para a gente. Assim, os Estados Unidos hoje é considerado o maior poluidor do mundo. Junto com o CO2, um dos maiores vilões também, né, do exatamente. problema. E parece-me que o Brasil ocupa o 4º lugar, né, na poluição, em função do que eles alegam ser a queimada da região amazônica. Nós já temos aqui várias áreas degradadas, né, quer para a questão da pecuária e depois da soja e outras culturas. Né? Na tua opinião, como o Estado, né, ou o governo federal pode interferir para evitar, né, que se queime mais, que se corte mais árvores e que você trabalhe somente em cima das áreas degradadas? Perfeitamente. Nesse sentido, a Embrapa, que é onde eu trabalho, né? Isso que eu perguntei. Justamente. Tem já há muito tempo, antes inclusive dessa grande temática, trabalhado firmemente em recuperação de áreas degradadas. Porque qual é a ideia? Né? Em vez de o produtor ampliar sua fronteira e partir para áreas ainda virgens de floresta, onde está armazenado grande quantidade de carbono, nas plantas e no solo, né, ele reutilizar aquela área que já foi, seria uma reciclagem, vamos dizer assim. Né? Então a Embrapa tem diversas tecnologias, né, não só aqui na região, como no Brasil de modo geral, de reutilização dessas áreas degradadas, vamos dizer assim. Áreas que foram um dia abertas para produção de alimento, né, ou outro tipo de atividade, até mineração, e com o passar do tempo foram abandonadas ou subutilizadas. Né? Então a Embrapa desenvolveu uma série de tecnologias, ainda está trabalhando em cima disso. Eu particularmente trabalho muito nessa área de recuperação de áreas que foram utilizadas para pastagem e foram abandonadas, quer dizer, a recuperação dessas áreas. E a filosofia é justamente essa que você tocou, né? É reintegrar essas áreas ao processo produtivo, sem com isso estar ampliando a área agrícola de um modo geral. Exato. Intensificar em uma menor área a produção e deixar em paz as áreas que ainda estão naturalmente florestadas. Esse reflorestamento, na sua opinião, ele vai por que tipo de madeira? Porque onde se usa eucalipto, né? Que é uma planta que tem se dado muito certo no caso lá do Paraná. Né? Eu não sei se o eucalipto é mais adequado para a nossa região. Que esse reflorestamento, na tua opinião, ele teria que ser baseado mais em que tipo de planta? O reflorestamento na região amazônica, ele tem uma série de espécies que potencialmente utilizadas, inclusive muitas delas nativas da região. Né? O eucalipto, ele tem um grande apelo para o Sudeste, etc., porque ele é muito utilizado para a fabricação de carvão, né? Para a indústria de siderúrgica, né? Produção de aço, por exemplo. Né? Que você pensando
unilateralmente, você diz, poxa, mas que chato. É chato, com certeza, é preocupante, mas se não estivesse utilizando o carvão do eucalipto, estaria utilizando o carvão mineral, né? Que é uma fonte muito mais poluidora e não é renovável, né? Bom, agora para a Amazônia, especificamente a tua pergunta, existe sim uma série de espécies que a Embrapa também, coincidentemente, está trabalhando e está desenvolvendo, que pode ser usada no reflorestamento. Cada uma com uma função, cada uma com um objetivo. Umas têm um crescimento muito mais rápido, né? Que a gente chama aquela madeira branca, né? A outra é um crescimento mais lento, aquela madeira mais densa. Mas a verdade é que existe um número grande de espécies que hoje podem ser utilizadas, né, para reflorestamento. O eucalipto aqui na região, eu não daria tanta ênfase devido a nós termos outras opções também viáveis, né? Moacir, quando o Kid perguntou para você sobre o papel do Brasil na emissão de gases que ajudam no aquecimento global, você mencionou uma iniciativa da Embrapa que tenta agir de uma certa forma tentando evitar tanto o desmatamento, a degradação e evitar, consequentemente, essa emissão. Mas, na tua opinião, enquanto pesquisador dessa área, a população da Amazônia e os governos, tanto municipais, federal, estadual, eles estão conscientemente, efetivamente trabalhando para evitar o desmatamento, a emissão de gases, para a contribuição com o aquecimento global? Olha, existe uma intenção, né? Eu noto que existe, pelo menos no papel, já existe uma intenção, né? Infelizmente, nem sempre isso tem sido conseguido, né? Mas eu acho que o principal atitude, o principal papel, né, que os governos, etc., tem que tentar levar em frente nesse sistema é a conscientização da população, né, reutilização de áreas degradadas, etc., dar apoio a pesquisas que visem esse objetivo. Então, existe, como eu te falei, a intenção dos governos, mas isso às vezes ainda está um pouco no papel, mas eu acho que a tendência é isso melhorar. Sair do papel e virar política efetiva. Virar algo palpável. Agora, para a gente encerrar essa entrevista, a Moacir vai ser lançada uma publicação falando um pouco desse assunto. Eu queria que você falasse disso. Rapidamente, posso dizer o seguinte, que eu estou lançando uma publicação sobre esse assunto, fotossíntese e aquecimento global, mas não é dirigido para cientistas. É dirigido para o público não científico, porque hoje a gente liga a televisão, ouve esse assunto, lê o jornal, esse assunto, está agora assistindo a cultura, está se falando sobre isso, né? Aí você coça a cabeça, poxa, eu queria saber um pouco mais disso para não ficar falando besteira por aí. Então, essa publicação que eu estou lançando, o título é Fotossíntese e o Aquecimento Global, mas numa linguagem bem direta, simples, direcionada para quem? Jornalistas, né, formadores de opinião, legisladores, advogados, etc., porque a tendência é pessoas hoje vão ter que lidar com esse tema, né? E o público, de um modo geral, que se interessa pelo assunto. Então, vai ser uma maneira digerível, vamos dizer assim, de você entender desse tema sem ficar coçando a cabeça e dizer, puxa, que não entendo nada disso, está complicado. Então, esse é o objetivo dessa publicação. Além de fazer as pessoas entenderem, também fazer elas entenderem como elas podem agir. Como elas podem agir, com certeza, né? Moacir, obrigada pela tua presença aqui no programa. Prazer foi meu. Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa, Moacir Bernardino. Falamos com ele sobre aquecimento global e o papel da fotossíntese nesse fenômeno.